A gente vai começar uma pauta com o Dr. Roberto Navarro, que é imperdível. Mesmo para você que tá achando que o peso tá legal, não quer perder peso, mas e manter o peso? Manter o peso também é importante. E não só manter peso, manter saúde. A gente vai englobar tudo isso, falar de tudo isso de uma maneira muito simples e muito didática com o nosso convidado que vocês adoram e eu também. Vamos receber então ele, no ano de 2013, nosso primeiro programa do ano, Dr. Roberto Navarro. Seja bem-vindo. Não, pra gente melhor ainda. É um prazer recebê-lo. Que bom que você tirou as férias junto com a gente. Ah, fui descansar. Então retornamos juntos, né? Retornamos juntos. Deu pra descansar? Ah, sim, tranquilo. Tem que descansar nas férias, né? De Minas, água mineral, é muito bom. Ai, que delícia. Depois você manda um beijo pra todo mundo aí de Minas. Beijo pra todos, meus pais, meus irmãos, meus filhos estão lá também. Ah, eles estão lá ainda? Só minha esposa veio junto aqui. Maluzinha, beijo pra Maluzinha que tá sempre acompanhando o Dr. Roberto. E eu fiquei muito feliz de saber, até vou contar pra Nina, nossa diretora, que a gente tem uma super audiência lá em Minas. Um monte de gente reconheceu o Dr. Roberto Navarro. Foi muito legal, então. Muito legal. Adorei. Muito bom. Beijo pra todo mundo também de Minas. Obrigada pelo carinho. E eu já recebi os recadinhos aqui do Dr. Roberto. Mas agora vamos a um assunto que interessa. E é obrigação do Você Bonito tocar nesse assunto no primeiro programa ao vivo do ano, no mês de janeiro, numa segunda-feira. É lógico. Não é verdade? É um recomeço. Doutor Roberto, hoje a gente vai conversar então sobre os principais fatores que podem trazer o aumento do peso. Por onde você quer começar? O que você destacaria como de fato aquele primeiro ali, ó, descuidou, já era? Eu acho que para você investir, né, agora esse ano todo pela frente, pelo menos três questões, Carol, que eu acho que são fundamentais. Primeiro, saia do sedentarismo. Não adianta. A atividade física hoje é considerada um medicamento para a saúde humana. Os estudos estão mostrando que o sedentário tem mais câncer, o sedentário tem mais tendência a doenças cardíacas e uma tendência maior ao ganho de peso. Então não precisa virar atleta da noite para o dia, Carol. A atividade física ela pode ser leve até moderada, caminhadas. Tem uma continha fácil, 120 passos por minuto, isso são 2 passos por segundo. Isso não é uma corrida, isso é uma caminhada. Se você conseguir caminhar 50 minutos 3 vezes por semana, 150 minutos de uma atividade aeróbica leve a moderada ajuda e muito. Sério? No peso e na saúde do coração. Mesmo sendo então uma caminhada, não precisa ser corrida, bike, que são até mais intensos, exercícios mais intensos. Uma caminhada já é o suficiente para sair do sedentarismo. Já ajuda, já é o bom Você acha legal usar aquele marcador de passos? Também é uma alternativa interessante porque você vai se monitorando, né? Aí você sabe o quanto você teve de gasto, de alguns cálculozinhos. Tudo que é para incentivar você a se motivar, Carol, eu acho bem-vindo. Quanto de passos por dia é considerado interessante aí para ter uma média, Porque ele marca um marcadorzinho pequenininho, digitalzinho, custa R$30 e você coloca ele na calça, né? Pendura. Verdade. Então, assim, para a gente ter uma ideia. 120 passos por minuto, 50 minutos, isso dá mais ou menos 600 passos por 6 mil passos. 6 mil passos por dia. Por dia. Isso já é já modifica, né, o seu, metabolicamente falando, a modificação metabólica depende de atitudes. Né, para você falar, bom, eu quero ter um peso controlado, eu quero morrer menos do coração, eu quero ter menos câncer, você precisa de iniciar uma atividade física. E esse início pode ser leve a moderado, não precisa de nenhum extremismo, não precisa começar da noite para o dia. Faça uma avaliação médica prévia, né, a partir dos 40 anos, para saber qual é a sua condição clínica, se você tem algum impedimento, isso é importante, porque existem algumas contraindicações, raras, mas existem para a atividade física. A maioria não, vai fazer uma atividade física que vai ser sempre bem-vinda. Eu acho que o segundo ponto, Carol, que é muito importante, escolhas mais adequadas no dia a dia na sua alimentação. Não é tão difícil, Carol. Se for analisar, você vai fazer um bolo em casa. Compra uma farinha integral e a farinha convencional. Põe meio a meio. Se você já diminui aí 50% de um carboidrato muito refinado, que eu acho que o que mais traz pra gente problemas no dia a dia é o excesso da gordura
tá? O excesso do açúcar e o excesso dos refinados. Pães, massas, deliciosos, mas você pode optar por uma massa integral, você pode optar por um pão integral, você pode fazer um bolo em casa com metade da massa integral, uma mudança discreta, mas que vai te trazer grandes benefícios durante o ano. E essa quantidade do carboidrato também faz muita diferença, né? Faz. O carboidrato é o maior combustível que o corpo utiliza. Eu falo que o carboidrato é um combustível para queima rápida. Eu preciso colocar esse combustível e queimar logo, porque se eu não queimo esse combustível, ele se transforma em gordura corporal. Tá. Então, o carboidrato é a gasolina para queima. Então, você não pode exagerar se você é sedentário. Quem faz atividade física precisa de mais combustível, não tem problema, vai consumir esse combustível. À noite a gente tende a comer, assistir televisão e dormir. Então exagerar no carboidrato à noite, salvo se você for treinado, você é um atleta que treina durante a noite, no outro dia vai correr uma maratona, é diferente. Mas para um sedentário, à noite o carboidrato tem que ser diminuído. Priorize mais a proteína com a salada, né? Um grelhado, um peixe, um frango, um ovo cozido e uma mega salada verde com tomate também, com cebola. E aproveitar esse verão que dá vontade. Exato, investir mais nas frutas, né? Ai, que delícia, agora no verão dá vontade de comer uma salada diferente, colocar aí os ingredientes diferentes. É mais fácil fazer uma dieta no verão do que no inverno. No inverno dá mais fome. Dá mais fome. Agora, é impressionante, isso eu noto, porque eu tenho um hábito de, quando eu não tenho pão, aquele de forma, e estou num lugar, dá um exemplo agora, viagem, comida de avião, aliás é um terror, né? A gente podia fazer um apelo aqui no ar, vamos melhorar a comida do avião, por favor, tem que ter opção light, tem que ter mais de uma opção. Lógico. Né? Às vezes tudo bem, você coloca no site, sou vegetariano ou não sei o quê, mas eu acho que tinha que ter como opção para todo mundo. Lógico. Né? Quem se descuidou e não foi lá no site pediu diz que é vegetariano ou que tem alguma restrição alimentar, esqueceu, chegou na hora, não tem opção, tem sempre uma massa ou um frango cheio de gordura e tudo mais, ou uma carne cheia de gordura e tudo mais. Então me lembrei disso, vamos supor. Normalmente tem o sanduichinho, tá? Quando você faz uma viagem longa, internacional, tem o café da manhã. Os sanduíches vêm sempre em pão, ou croissant, ou aquele ciabatta bem gordinho e tudo mais. O que eu faço? Eu tiro todo o miolo, eu desmembro o negócio, que fica um negócio horroroso, faço maior sujeira, mas eu tiro o excesso do miolo. E ninguém faz isso, eu fico olhando em volta, ninguém faz. E ficam me olhando como se eu fosse maluca, que tirei todo esse excesso de miolo e fiz a maior sujeira. Então, assim, isso é legal? De repente, se você não tem uma outra opção, você diminuir o excesso de carboidrato daquilo que você tem? Sim, é uma opção prática. Você comer o pão sem o miolo, né? Você diminui o aporte de combustível, né? Isso é legal, então. Porque tem muitos que falam assim, não, mas o miolo não faz nada. Imagina, nem tem tanta farinha nesse miolo. Se você não está preocupado com a balança, você está com peso estável, se você é uma pessoa que faz atividade física frequente, não vai dar tanta diferença no seu dia tirar um pouquinho ou não do miolo. Agora, quem tem como meta peso, aí sim, eu acho que tem que restringir com atitudes inteligentes, trocar o molho, em vez do molho branco no macarrão, para o molho de tomate, né? Uma coisa menos calórica. Pequenas atitudes, Carol, subir uma escada ao invés de pegar o elevador, se você vai subir só 3 andares. Quem trabalha de ônibus, parar 1, 2 pontos antes, se não for tão longe, e terminar caminhando. Legal, boa pequenas dica atitudes, também. né? Isso eu acho que funciona. E não deixar, Carol, de fazer uma avaliação metabólica. Aí entra, eu acho, o papel do médico. A gente chama na nutrologia de check-up nutrológico. O que é o check-up nutrológico? Uma vez por ano, você procurar o teu médico nutrólogo, que vai pedir exames para dosar seus níveis de colesterol, seus níveis de glicose, seus níveis de insulina, que é um hormônio esquecido na hora de se pedir um exame, e muitos pacientes que têm um quadro chamado resistência à insulina, que a gente pode vir a falar com mais calma em programas futuros, a resistência à insulina é um quadro que surge pelo erro na alimentação, pelo ganho de peso, por uma tendência às vezes genética também, mas que precisa ser tratada, porque a resistência à insulina é que te predispõe a ter um ganho de peso ainda mais exagerado e uma dificuldade para emagrecer. Entendi. E você não detecta isso que não seja por exames laboratoriais. Então o check-up nutrológico tem a função de analisar a sua composição corporal, através de exames específicos de bioimpedanciometria, quanto eu tenho de massa muscular, massa magra, qual é a minha taxa de gordura corporal atual,
Vigiar muito a circunferência abdominal, que é um fator de risco, não só para a questão da obesidade, né, desenvolver o diabetes também, mas para morrer mais do coração. É legal medir. É na altura do umbigo. Na altura do umbigo. Mulheres não podem passar de 88 centímetros. Acima de 80 já é zona de risco. E homens não devem passar de 102 centímetros. Mas acima de 94 já é uma área de risco e você já tem que começar a se cuidar. Olha Medidas só. práticas. Né? Então, o check-up nutrológico tem essa função, analisar tecnicamente, através de exame físico, através de exames laboratoriais, através de composição corporal, aonde o paciente está perdendo o jogo, onde ele tem que melhorar, né? Aí vem toda uma conduta a ser tomada junto com o teu médico. Então, aquele check-up anual que a gente comenta, e falamos várias vezes até aqui no programa, ele vai muito além dos exames de sangue, de um hemograma completo. Não, tem como tudo dosar, isso, tem que medir. Alguns níveis de vitaminas importantes que são dosados, já são dosificados em laboratório. Depende do que o paciente vai dizer também, né? A gente tem que contextualizar. Mas, de qualquer forma, dá para se fazer um trabalho mais específico, né? Mais direcionado. Né? E analisar o que o paciente está comendo, né? Entender qual que é o teu hábito e fazer umas continhas matemáticas. A dieta pode estar pobre em vitamina A, pode estar pobre em ferro, né? Então, se você detecta essa pela anamnese alimentar, você pode pedir um exame mais específico e detectar onde está o problema, né? Às vezes, que a gente chama um pouco de fome oculta na medicina, déficit de alguns nutrientes importantes que você julga estar ingerindo em níveis adequados, mas não está. Tá? E acaba tendo sintomas, desencadeando predisposição a algumas doenças e que são perfeitamente tratadas ou prevenidas. Né? Que eu acho que o conceito é esse, a prevenção. Você não tem que esperar adoecer para procurar o médico. Você tem que procurar o médico para não adoecer. É isso mesmo. Né? E é isso que talvez culturalmente no Brasil ainda esteja muito tímido, mas eu acho que através agora da divulgação, né, através das especialidades que estão investindo na prevenção, a própria nutrologia, uma área médica que agora está debatendo a nutrição, né? E eu acho que é por aí. E olha, chegaram várias mesmo. A gente vai fazer daqui a pouquinho outro bloco com o Dr. Roberto para a gente solucionar aqui todas as dúvidas, para a gente perguntar para eles tudo que chegou aqui. Nossa, doutor, mas chegou pergunta demais. Eu vou fazer uma só para a gente encerrar esse primeiro bloco, daqui a pouquinho você volta, que é da Juliana Nogueira. Aqui. Essa pergunta é boa. Mas eu vou fazer daqui a pouquinho sua pergunta, tá, Ju? Eu vou fazer uma aqui de atividade física da Tatiane. Tati, um beijo pra você. Carol, eu sou bem gordinha. Não tenho tanto tempo para exercícios. Tem alguma dieta que me ajude? Eu acho que a Tati tá aí como exemplo e muitas pessoas têm o mesmo problema da Tati. Quem não faz atividade física, Carol, tem que diminuir o carboidrato. Tá? E diminuir gordura também, óbvio. Então, trocar, por exemplo, os cortes de carnes gordas por carnes mais magras. Ao invés de comer a picanha, vai comer o contrafilé. Entendi. Ao invés de comer o frango com a pele, como o frango sem a pele. Opte mais pelos peixes, né, que tem valor calórico, alguns são calóricos, mas alguns menos calóricos. Diminua o carboidrato à noite. Tira o açúcar, passa um pouquinho para o adoçante, né? Temos aí a sucralose, excelente adoçante. Então, porque ela não precisa de tanto combustível, ela é sedentária. Ela não precisa de tanta energia. Não precisa, pode diminuir para 40% do que ela come carboidrato, né? Lógico, não sei do histórico dela pessoal, é difícil falar isso no ar. Ela precisaria de uma avaliação médica prévia, óbvio, né? Descartar problemas. Às vezes ela também não emagrece porque pode ter um hipotireoidismo subclínico, pode ter uma resistência à insulina. Entendi. Ela pode ter entraves metabólicos que precisa de uma avaliação médica para excluir patologia. Excluindo patologia ou algo que precisa de medicamento para tratar, vem o hábito, óbvio. Aí ela começar a fazer caminhada. Ter tempo, Carol, é muito relativo. Quem faz o nosso tempo somos nós. Às vezes você tem tempo, a mulher tem muito tempo para ir no cabeleireiro. A mulher adora fazer a unha. Não tem tempo para poder ler uma revistinha lá gostosa. Então, por que não pega 15, 20, 30 minutos, tá, e faz uma caminhada? Pega uma esteira, compra, põe dentro do teu banheiro. Eu vou tomar banho, então uns 10 minutinhos antes eu vou caminhar. É um investimento na sua saúde. Não pode virar cabide, né? E não, subir de escada, como você falou, ao invés de subir de elevador. E outras coisas, né? Andar, de repente, no próprio trabalho, circular, né? Exatamente. Enfim, no escritório, ou onde você trabalha. Procurar essa atividade física, tentar colocá-la, mas de qualquer maneira, já deu uma dica bacana. Não faz atividade física, diminua o carboidrato. Isso.